E a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá a sua vida pela verdade. Estudo de hoje: devemos matar e vencer todos os nossos desejos e vontades dentro de nós, através de uma vida entregue a Deus. Pois uma vida de jejum, oração, leitura da Bíblia e ajuda do Espírito Santo é a única maneira de resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Limpar-se de qualquer erro escondido, confessando, não ficar com duplo ânimo e não ser autossuficiente para não depender de Deus. Precisa depender de Deus. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade, nós observamos o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, ensinar verdades surpreendentes, como, por exemplo, o apóstolo Tiago aconselha para que os irmãos não corram logo para serem mestres, líderes, pastores, professores, ensinadores, pregadores, porque aquele que crê não se apressa. E também todos estes que estão na liderança serão muito mais cobrados por Deus e serão muito mais atacados pelo inimigo. E se por acaso ensinarem algo errado ou ocultarem o ensino verdadeiro de Jesus Cristo aos irmãos, ou até mesmo pecarem quando ocuparem estes cargos tão importantes na igreja, então a situação se torna pior. Com certeza receberão mais duro juízo do que aqueles que não estão à frente da obra, diz o apóstolo Tiago. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou dizendo que qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Em outro dia, Jesus Cristo ensinou dizendo: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora, ou melhor que essa pessoa pode conseguir, é que coloque no pescoço uma corda e com a outra ponta da corda amarre numa pedra e se jogue nas profundezas do mar. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, e o versículo 6. E isso, irmãos, é para todos verem que o Senhor Deus não tolera que uma pessoa seja líder na igreja e não ensine as pessoas de acordo com o que Jesus Cristo ensinou. Por isso, o rigor é maior. Mas, na verdade, meus irmãos, todos nós pecamos em alguma coisa. E se tiver algum que não tropece na palavra, esse tal é perfeito. Esse tal também é poderoso para frear todo o seu corpo. Mas isso com a ajuda do Espírito Santo dentro dele. Esse irmão consegue matar os próprios desejos dele. Ou seja, os desejos de sua carne, os desejos humanos. E ele faz isso alimentando o seu próprio espírito com jejuns, oração, leitura da Bíblia e ouvindo a voz do Espírito Santo dentro dele. Esses são os alimentos do seu espírito, do Espírito dentro de você, que recebe também a ajuda do Espírito Santo de Deus dentro de você também. Tiago diz também que nós, seres humanos, conseguimos controlar toda a força de um cavalo, por exemplo, com um freio colocado em sua boca. E com isso nós, seres humanos, conseguimos mandar em um animal que é mais forte do que nós. E os grandes navios, por exemplo, apesar de ter pesadas toneladas de aço e ferro pelo grande mar Atlântico, apenas um botão controla ou um leme ou uma âncora e mandamos ele ir para onde nós queremos. Assim também, um pequeno membro pode causar grande tragédia. Por exemplo, a nossa língua, ela é um pequeno membro do nosso corpo. Mas vocês imaginam o estrago e destruição que esse membro pequeno pode causar? Com intrigas, fofocas, mentiras malignas. Se por acaso ela não for controlada por você, a língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da natureza e pode ser tanto para o bem como para o mal. Ela é inflamada pelo inferno. Imagine só, irmãos, todos os animais, tanto os grandes como pequenos, tanto os fortes como os fracos, répteis, herbívoros, carnívoros, todos eles foram domados e amansados pelo homem. O homem controla todos eles como quer, mas nenhum homem conseguiu controlar sua língua. É um mal que não se pode refrear. Ela está cheia de malícia mortal. Sabe por que o apóstolo Tiago digo isso? Vejam só, por exemplo,
Com a nossa língua nós bendizemos a Deus o Pai. E com essa mesma língua nós amaldiçoamos os homens a quem foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Que nós bendizemos, esse mesmo Deus que nós bendizemos. É sério, irmão, aquilo que eu estou falando. Pois de uma mesma boca pode sair bênção e maldição. E não é mais admissível, em hipótese alguma, que isso aconteça com um seguidor verdadeiro do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Eu pergunto a vocês, será que de uma mesma fonte de água, de um poço, sai água doce, água salgada ou amarga? É claro que não. Meus irmãos, pode do pé de goiaba nascer banana? Ou do pé de caju nascer uva? É claro que não. Da mesma forma, não pode, numa fonte de água, sair água doce e água salgada ou amarga ao mesmo tempo. E muito menos ainda, irmãos, sair da boca de um seguidor de Jesus Cristo bênção e ao mesmo tempo maldição. Ou um ou outro. Quem no meio de vocês, igreja, é sábio e entendido? Prove então essa sabedoria confirmando com um bom comportamento que isso que falo é correto. Se alguém lançou maldição é porque ele não é de Deus. Mesmo que tenha todas as prerrogativas que parecem ser de Deus. Mesmo que seja um grande pregador. Mesmo que seja o pastor, o líder. Mas se por acaso ele ensinou maldição para alguém, ele não é de Deus. Não pode. Ou a fonte é de Deus ou não é. Ou só sai bênção e maldição, ou é amaldiçoada. Como pode alguém desejar, como pode um líder desejar a morte de uma pessoa do mundo? Ou até mesmo agradecer ou ficar satisfeito com a morte de outra pessoa e diz ser seguidor de Jesus, líder, pastor? Não pode. Tem algo errado. Esta fonte é amarga, ela não é doce não. Quando ela é doce, ela fica triste, como o Senhor fica triste pela morte de um ímpio, pela morte de uma pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ela não fica alegre com isso não. Isso é obra de Satanás. Então vejam, se alguém tem sabedoria entre vocês, veja que o que eu estou falando é correto. Mas se vocês têm amarga inveja, fofocagem e um sentimento de facção criminosa em vossos corações, sejam honestos, irmãos. Sejam homens. Assumam logo esse sentimento maligno no coração e o arranquem de vez pelo poder de Deus. E não fiquem querendo enganar a Deus e a nós, mentindo descaradamente contra a verdade. Mentir contra a verdade, guardando coisas ruins no coração, irmãos. Isso não é sabedoria que vem do alto, não. Esse tipo de coisa é animal, é diabólica e é terrena. E sabe por quê? Porque onde há inveja, espírito de facção criminosa ou sentimento faccioso, neste mesmo meio também tem perturbação e todo tipo de obra perversa e maligna. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia, de boas ações do bem. Essa sabedoria do alto distribui tudo igual, sem parcialidade, sem favorecimento a ninguém. Nem a um nem a outro não favorece. Não importa se é pastor ou congregado, ela trata todos da mesma forma, do mesmo tamanho, da mesma responsabilidade. Por isso que essa sabedoria vem do alto, do Pai das Luzes, que é Deus. E por último, essa sabedoria que vem do alto não tem hipocrisia. É aquilo mesmo que o irmão está falando e mostrando e ponto final. Ele mostra aquilo tanto na frente do irmão como por trás do irmão. É sempre a mesma coisa. Ora, meus amados irmãos, desculpem a ousadia e dureza das minhas palavras, mas o fruto da justiça semeia-se na paz, mas somente para aqueles que desejam e executam a paz. E o apóstolo Tiago, irmãos, no nosso estudo hoje, continua colocando tudo nos seus devidos lugares, dizendo, se é dessa forma, irmãos, então de onde vêm as guerras e... Se por acaso tudo isso que eu ensinei, irmãos, não é dessa forma, eu quero dizer a vocês, de onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? Só pode vir, irmãos, das paixões e desejos dentro de vocês mesmos, porque vocês cobiçam ou desejam bem-estar. Querem riqueza, querem ficar no bem bom, querem a fama de pessoas. Pessoas essas que não seguem a Jesus Cristo e seus ensinos e não são perseguidas como vocês, que são seguidores fiéis, são. Mas mesmo com todo esse desejo, vocês, irmãos, mesmo assim não têm isso que desejam.
É por isso que vocês matam com os maus pensamentos na mente. E até invejam as pessoas do mundo, mas não conseguem obter aquilo que eles têm, que é o gozo e os prazeres dos bens materiais. Vocês vivem a lutar contra as perseguições e fazer guerra contra todos que são contra o Evangelho, mas não estão conseguindo vitória, porque não pedem mais o reino dos céus em primeiro lugar. Querem desfrutar das coisas daqui, que são passageiras. E quando vocês finalmente pedem, vocês não recebem, porque pedem mal. E por motivos errados para gastar em vossos próprios deleites, desejos carnais e prazeres. Traidores! Vocês não sabem que a amizade com este mundo e com as coisas que toda a humanidade pratica e faz é declarar inimizade contra Deus? Ou seja, quem quer agir e fazer as coisas como todas as pessoas aqui no mundo fazem e não querem fazer como o Evangelho e o ensino do Senhor Jesus Cristo pede, essa pessoa automaticamente se constitui inimiga de Deus. Entendam. Não é porque Deus quer ser inimigo de alguém, não. O problema é que a pessoa não seguir as regras de Deus, não quer fazer os ensinamentos de Jesus Cristo, quer seguir seus próprios ensinamentos ou os ensinamentos de outras pessoas, da cultura dos povos, das tradições dos povos, da sociedade mundial, da religião, da denominação. Com isso, automaticamente ela declara guerra a Deus, porque se considera auto-independente, que não depende de Deus e nem dos ensinamentos de Jesus Cristo, e seguem seus próprios destinos. Ou vocês acham, irmãos, que é sem razão quando a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita nos seguidores de Jesus Cristo tem ciúmes? Mas este mesmo Espírito Santo nos concede um favor muito maior. Por isso é que a Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, que não querem fazer como ele ensina, mas dá muita graça aos humildes que aceitam seguir as suas regras. Portanto, a saída fácil para isso, irmãos, é se entregar completamente à vontade e o ensino de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Resistam ferozmente ao diabo com seus enganos e ensinos diabólicos, que ele, Satanás, com certeza fugirá de vocês. Entrega-se completamente à vontade de Deus é a única maneira de resistir ao diabo, para que finalmente ele fuja da frente de vocês. Quanto mais fizer correto a leitura da Bíblia, o jejum, a oração, as vigílias, é a melhor maneira pela qual o homem chega mais perto de Deus e entenderá o que Deus quer com ele. E em contrapartida, Deus se aproxima rapidamente muito deste homem. E se você se aproxima muito mais de Deus, isto quer dizer que você se afasta mais do inimigo. Limpem as mãos, irmãos, vocês que infelizmente ainda cometem pecados. Para com isso. E vocês de duplo ânimo, divididos entre dois pensamentos, uma hora quer seguir Jesus Cristo, outra hora fica desanimado querendo desistir, ou seguir o que as pessoas do mundo seguem? Então purifiquem seus corações, não fiquem em cima do muro, ou você é, ou você não é, e não pode ter coluna do meio no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode até ser fraco, mas siga em frente com fervor, nunca diga que vai desistir, pois o Espírito Santo te dá forças. Sinta as suas misérias primeiro, os seus erros, os pecados, e vejam como eles tornam sua vida um inferno. Então lamente e chorem e desejem nunca mais praticá-los. Que toda essa alegria que vocês têm agora, mas estão cometendo erros, vá embora, ou ela se transforme de vez em tristezas. Todos esses erros escondidos, então que esse riso que vocês têm se transforme em tristeza, e esse prazer que vocês têm agora nas coisas erradas se transforme em frustração e tristeza. Se humilhem perante Deus, porque na hora e no momento certo Ele vos exaltará. Não é o homem que vai te exaltar. Esqueça o homem, é Deus. Porque a única atitude que você pode ter com um irmão que está praticando coisas erradas, de acordo com o que Jesus Cristo ensinou, vai até teu irmão, tu e ele só. Se tu conseguir convencer teu irmão, tu ganhaste ele. Se não, leva 2 testemunhas e confirma toda a palavra. Se você souber algo errado do seu irmão e não pode ir até ele, nem conversar com ele sozinho, então cale sua boca. Porque se você falar ou acusar o irmão de fazer alguma coisa sem saber, você se tornará juiz e estará julgando o irmão. Você não será mais observador da lei e dos ensinos de Jesus Cristo ou leitor da Bíblia. Você vai querer ser juiz. E só há um juiz que julga tanto os mortos como os vivos, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é fazedor de leis e que pode ser juiz. E com quem és tu, irmão, para ter a ousadia de julgar outro irmão igual a tu?
E vocês também que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, fazemos isso, eu faremos aquilo. Dizem sem saber a opinião do Espírito Santo, se está de acordo ou não. É como se vocês vivessem a vida de vocês e não dessem a mínima importância a quem comprou as vossas vidas. Vocês já morreram quando aceitaram Jesus Cristo como Salvador. É a vontade dele, não é a de vocês não. Porque o que é a vossa vida, irmão? Se não um vapor que aparece no ar, sobe no vento e depois desaparece. Muito melhor é dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas é incrível como vocês ficam tão perto, tão autossuficientes, que não precisam nem consultar a Deus. Como se Deus não tivesse nem aí. Então, este prazer que vocês têm de não consultar a Deus é maligno, é diabólico. E para encerrar, eu, Tiago, quero dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o 17. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.